Quero fazer um estudo com vocês a respeito do tempo. O texto está aí na tela, no número 90, o Salmo 90, Salmo de Moisés, e eu convido você a abrir seu texto. Eu quero ler a partir do versículo 12 até o versículo 17. Na virada do ano, nós ouvimos aqui alguns testemunhos, e um deles ficou ecoando na minha mente, que foi do Ivan e da Alda, quando falaram do ninho vazio, e eu fiquei pensando como seria isso, né? E nesse final de semana, na realidade na semana passada, nós levamos Timóteo para ficar com os nossos pais, e aí então eu lembrei de vocês, eu falei assim, nossa, a casa está tão vazia, nosso carro está tão quieto. Aí cheguei aqui e falei, ô William, cadê a sua turma? Eu falei, está lá com os avós também. Fica esquisita a casa, né? Eu entendi agora, entendi mesmo. Salmos 90, de 12 a 17, diz assim o texto sagrado: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. A teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te louvamos, bendizemos o teu nome e oramos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoe tua igreja reunida, abençoe as famílias que estão em suas casas e ser com aqueles, ó Deus, que estão viajando, visitando os familiares e também com os enfermos da nossa igreja. Nós oramos e suplicamos ao Senhor e oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Contar os dias. Tenho um filho pequeno em casa e todas as vezes que eu falo de alguma data para ele, ele começa a contar os dias. E nós já aprendemos que essa geração é mais ansiosa do que a nossa. E aí então, no finalzinho do ano, ele falava assim, quantos dias falta para chegar o Natal? Doido para pegar então o seu presente. E aí então, a Natália imprimiu um calendário para que ele então pudesse acompanhar os dias. E aí então, toda manhã ele falava assim, falta 15 dias, 12 dias e tal. Estava na contagem regressiva, contando os dias. E aí, nesse final de ano, eu pude entrar numa unidade penitenciária e cheguei lá, tinha a tal da folhinha. Quem aqui conhece a folhinha? Lembra da folhinha? Estava lá na cela, no raio. E aí o rapaz, ticando, passando, falando assim, falta quantos dias para virada do ano? E aí, então eu falei assim, agora eu estou livre dessa ideia de contar os dias. E aí na virada do ano o Instagram colocou lá uma caixinha falando o seguinte, agora que virou o ano, conte quantos dias falta para o seu aniversário. Aí ficou todo mundo colocando quantos dias faltava para o aniversário, e aí todo mundo com essa ideia de contar os dias. Não, para mim falta 100 dias, 200 dias, e a gente começou a contar os dias. E aí então eu pensei que meu filho de férias, ele daria uma folga para mim falando o seguinte, agora eu vou ficar de férias. Mas aí chegou a matrícula e ele então vai para uma nova escola, uma nova professora, e agora ele está contando os dias para chegar às aulas. Eu achei doido isso. Eu gostava das férias e ele está doido para chegar
E agora ele está um pouco longe de mim essa semana, então eu não sei o que ele está contando, mas essa ideia de contar os dias. Então, se Deus permitir que nós cheguemos até o final desse ano, nós teremos vivido 365 dias, 8.760 horas, 525 mil minutos. É muito tempo. E na realidade a pergunta que eu quero fazer nessa manhã, ou nesse início da minha fala, é o seguinte: como nós vamos usar esse tempo? Iremos usar para os propósitos de Deus, para cuidar das coisas que de fato são importantes e relevantes, ou nós usaremos esse tempo e desperdiçaremos esse tempo com coisas fúteis, efêmeras? E hoje, pela manhã, eu quero revisar com os irmãos alguns princípios da doutrina da mordomia, mais especificamente da mordomia do tempo. Há uma correria em nosso tempo por cursos que ajudam as pessoas a administrar o tempo. Afinal de contas, as pessoas, todas elas querem recuperar a sua agenda, querem cuidar melhor do tempo, porque afinal do tempo em que nós estamos vivendo, o mundo corporativo vai dizer para nós que tempo é dinheiro, e tempo de fato é dinheiro. Quem está parado está perdendo dinheiro. Essa é a dinâmica da nossa sociedade, e aqueles que estão envolvidos aí nos negócios vão dizer para nós: olha, o tempo é que vai gerar o lucro, e se o tempo fosse um produto, certamente estaria em escassez no mercado, porque esse produto certamente estaria em falta. As pessoas gostariam de ter muito mais do que 24 horas. Quer ver? Quem aqui já não disse assim: se meu dia tivesse mais do que 24 horas? Quem? Ou não estou sozinho? Ou naquela semana difícil, quando você fala assim: se essa semana os meus dias fossem um pouco mais prolongados, eu acho que eu conseguiria ajustar tudo que eu preciso e teria tempo para isso, para isso. Quem? Tá. Tem um slogan de um banco na nossa nação, na realidade é mundial. Ele diz que, na realidade, os clientes têm 30 horas. Enquanto você está dormindo, ele está cuidando do seu dinheiro, dando essa ideia da amplitude do nosso tempo. E nós, na realidade, temos essa demanda por tempo. E um dos maiores desafios do nosso tempo é entendermos que algumas coisas são urgentes, outras coisas são importantes. E nem todas as coisas urgentes são importantes, mas na maioria das vezes nós gastamos muito tempo com as coisas que são urgentes, e nem tudo que é urgente é de fato importante. Eu quero recomendar esse livro, alguns aqui já leram, Livres da Tirania da Urgência. Teve muita coisa que chegou para Jesus que era urgente, mas nem tudo que era urgente era de fato importante. Algumas informações que são urgentes não merecem a nossa atenção, e a forma que nós gastamos o nosso tempo, investimos o tempo naquilo que vem até nós, revela os nossos princípios e os nossos valores, e revela inclusive a nossa espiritualidade. A nossa sociedade, marcada por essa indústria do entretenimento, quer que fiquemos distraídos com as coisas, e aí lançam diante de nós muitas coisas, e nós deixamos esse bem precioso que é o tempo escorrendo pelo ralo, e não gastamos tempo e não investimos o nosso tempo nas coisas que são de fato importantes. Eu vejo muitas pesquisas na área da psicologia dizendo que nós somos hoje a geração mais distraída e menos focada da história. Nós temos muitas coisas para a gente fazer, temos muitas áreas de atuação, temos muito tempo para ficar entretidos com muitas coisas. Os aparatos tecnológicos estão aí para nos fazer ficar cada vez mais distraídos, e a pergunta é: será que nós usamos o nosso tempo, ou será que nós gastamos, investimos o nosso tempo de uma maneira saudável, salutar? Certamente alguém te marcou no Face, no Insta, e você não conseguiu ver todas as informações. Essa foi minha crise no final do ano. Quantas pessoas mandaram link, e livro que chegou, e não sei o que. Eu falei assim: eu não tenho tempo. Foi aí que Deus me deu essa mensagem. Recebi 5 livros novos em dezembro, mais os do Natal, coisa boa, mais ferramentas. Ganhei um curso da igreja, minha esposa me deu um outro curso. E eu falei: e agora, como que eu faço para gerenciar tudo isso?
cuidar da minha casa, cuidar da casa da igreja, cuidar das pessoas, cuidar dos meus pais, cuidar dos meus passarinhos, evangelizar, pregar. E eu falei, meu Deus. E aí eu fui então estudando e vendo que grandes homens de Deus ao longo da história fizeram coisas brilhantes, e Deus usou de uma maneira assim incrível. E eu fiquei olhando, por exemplo, para a vida de alguns e falando assim, onde eles achavam tempo para fazer todas essas coisas? Fui revisar a história de Billy Graham, e aí falei assim, meu Deus, como esse homem era focado, centrado, como ele usava essa ideia de contar os dias. E nessa manhã eu quero que nós pensemos nisso, talvez isso venha incomodar um pouco a gente, e essa é a ideia mesmo, para que nós busquemos uma proposta de sabedoria para 2023, para que nós não venhamos a desperdiçar os nossos dias. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Moisés está falando o seguinte, ensina-nos. E se ele está pedindo esse ensino, é porque inclusive Moisés também não sabia. E nós precisamos desse ensino que vem da parte de Deus. E aí me deparei com a frase especial de John Wesley, que se tornou a minha oração para esse ano e para toda a vida, quando ele diz assim, Senhor, não permita que eu viva inutilmente, não permita que eu desperdice os meus dias. E John Piper vai dizer, olha, não viva de uma maneira inútil, saia da mediocridade. No dia a dia, por exemplo, nós lidamos com várias pessoas de diversas culturas, de diversas personalidades, que trabalham em vários segmentos, nós conhecemos diversas reações das pessoas, mas se tem uma coisa que é comum para todas as pessoas é o tempo. E o tempo, eu coloquei aqui, ele é inelástico. Ele não aumenta, ele permanece da mesma forma, não tem alteração no tempo. Todos nós aqui temos 24 horas, se Deus assim for gracioso, teremos 365 dias, agora não, porque já estamos aí no dia 8 e tal, teremos essa quantidade de tempo, e o dia, o tempo, o momento é igual para todo mundo, é inelástico, não tem como aumentar, não tem como esticar. O tempo ele é indispensável. É no tempo em que nós vamos vivendo, é no tempo em que a vida acontece. Eu acho muito maravilhoso como a Bíblia se desenrola e mostra para nós a história da humanidade, e o Deus que se revela, se revela no tempo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Deus invade a história, divide a nossa história antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de 2000 anos de história, nós estamos aí contando os nossos dias. E o tempo também ele é irreversível, não volta para trás. Quem gostaria de ter uma máquina do tempo? Fala a verdade, igual no desenho, de voltar lá atrás. Eu tenho vontade de voltar em alguns momentos específicos e dar uma... Aqui eu poderia ser diferente, aqui eu poderia ter falado de outra coisa, aqui eu deveria ter ficado quieto, aqui eu tinha que ser surdo. Mas não dá para voltar, dá? E é muito interessante que a sociedade fala assim, não, esse vai ser um ano assim, assado. E eu falava com uma pessoa essa semana e falei assim, olha, para mim esse ano é o ano mais especial da minha vida. Ela falou, o que vai acontecer? Eu falei, não sei, mas tem que ser extraordinário. Ela falou, me explica. Eu falei, porque eu não tenho o ano de 2022. Para mim, nos últimos 5 anos, o ano de 2022, como igreja e pessoalmente, foi um ano fantástico na minha vida. No entanto, eu não tenho mais como voltar em 2022, voltar em 2020, quando nós começamos a construção, 2021, quando nós conseguimos fazer as transmissões online, nós não temos mais como voltar. O que temos então? O 2023, se Deus assim permitir. Então, a ideia do tempo é irreversível. O que diferencia as pessoas é a forma como elas administram o seu tempo. E aí nós temos alguns problemas na nossa sociedade do entretenimento que fala o seguinte, olha, fica aí parado na frente do seu dispositivo, da sua tela, da sua televisão, do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, gaste muito tempo com isso e a vida vai passando. E uma das coisas que os psicólogos têm falado é que nós estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais preguiçosa.
Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Eles têm preguiça de algumas coisas, mas eles não têm preguiça da tela. E tudo isso vai se desenrolando na forma como a próxima geração vai administrar o tempo. Você quer ver uma coisa? Como nós somos distraídos. Conversava com um pastor bem experiente, conhecido dos irmãos, maduro. Ele falava assim: olha, eu admiro você, porque em meia hora, 35 minutos você resolve o problema. Falei: do quê? Um sermão. Ele falou: na minha época, eu falei: conta para mim, conta. Na minha época, a gente tinha no mínimo 50 minutos de prédica. Ele falou assim, prédica, eu achei tão interessante. Eu falei assim: se eu pregar 50 minutos, ninguém nem está dando bola para mim. O pessoal está no Facebook, no Instagram, já está falando no WhatsApp, está encomendando frango. A sociedade é distraída por conta das telas. E isso vai gerando em nós preguiça. Nós ficamos assistindo, por exemplo, a questão do tempo, um jogo de futebol que cada etapa do jogo tem 45 minutos. Aí eu fiquei fazendo esse teste. Falei: se um dia eu pregar 45 minutos, será que o povo está comigo? Mas no jogo da seleção do Brasil, mesmo estando ruim como estava nesse ano, nós estávamos como? Tempo. Mas o tempo naquilo que é importante, a gente não segura mais. E aí então ele falava para mim o seguinte: as aulas da EBD, lá na década de 70 e 80, era 1h20, 1h30, imagina? E hoje a gente tem que reduzir para ser mais compacto. Outro problema do nosso tempo, da nossa geração, é simplesmente essa ideia de ficar postergando, de ficar jogando adiante para não resolver no exato momento. A gente chama de procrastinação. Quem é casado sabe o que eu estou falando. As mulheres precisam falar 2, 3, 4, 5 vezes, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para que nós, homens, arrumemos determinadas coisas na nossa casa. Sim ou não? A gente vai procrastinando. Tem decisões que a gente precisa tomar e a gente não toma naquele momento porque a gente não gerencia bem o nosso tempo. E tanto a procrastinação como a preguiça são pecados e nós às vezes não combatemos porque ninguém falou para nós. Timóteo, vamos todo mundo limpar a casa, é faxina. Ele falou: eu não. Eu falei: não, por quê? Você não mora aqui não, criatura? Ah, estou com uma preguiça. Então vai ter com a formiga, ó. Aí ele, para mim: não, papai, sabe, ó, faz o seguinte. O cara é muito articulado, né? Não sei se as outras crianças são assim. O Lucas é assim? Pedrinho é assim? O Lucas também é assim? Então faz o seguinte, ó, você limpa a sala, você lava a cozinha para a mamãe, cuida do seu quarto, e deixa só o meu quarto sem limpar. E eu limpo o meu quarto daqui a alguns dias. Isso é o quê? Procrastinação. Ele não queria fazer o serviço na hora. Eu falei assim para ele: não, vai ser agora. Se você não fizer agora, você está de castigo. Porque lá no mercado de trabalho, você não vai poder ficar jogando o seu trabalho para outra semana, para outra semana. O seu chefe, o seu patrão vai chegar para você e vai falar o quê para você? Faça isso agora. Tem coisas que nós precisamos aprender e estudar na igreja agora, nesse tempo. E aí a Bíblia fala o seguinte: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tem coisa que é para amanhã? Sim, mas tem coisa que é para o hoje. E gerenciar o nosso tempo vai nos ajudar na nossa espiritualidade. É claro que nós temos muitos planos, muitos sonhos, muitas ideias para esse ano, e a Bíblia vai dizer para nós que tudo acontece no seu determinado tempo. Eu queria ler com vocês esse texto. Vá comigo lá em Eclesiastes, dá uma olhadinha comigo. Vocês estão comigo ainda ou vocês já cansaram? Vocês estão com tempo para me ouvir? Eclesiastes 3, dá uma olhada aí comigo.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. O grande problema nosso é que nós estamos tão ansiosos que nós queremos antecipar o tempo, queremos algumas coisas no nosso tempo, e é tão interessante que dentro da soberania de Deus nós aprendemos que nada acontece fora do tempo de Deus. Então nesse ano nós precisamos contar os nossos dias, viver cada dia, e na expressão de Jesus, basta cada dia o seu próprio mal, e nós não podemos ficar pensando somente no amanhã. E quem está falando aqui é uma pessoa extremamente ansiosa. Sou eu. Ô Jefferson, tudo vai acontecer no tempo de Deus. E há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. E entre o tempo de plantar e entre o tempo de arrancar, tem o tempo da rega, do cuidado. E nós precisamos entender isso. E lidar com o tempo exige de nós o que? Paciência. Por exemplo, quem tem filho pequeno como eu, a gente gostaria muito que alguns processos fossem acelerados e ele já tivesse maduro, pronto, obediente. Só que esse processo da educação exige o que? Paciência. E Paulo vai escrever isso aos Romanos capítulo 5. Igreja, os irmãos estão aqui muito mais tempo do que eu. Igreja exige de nós, e ministério exige de nós o quê? Paciência. Pastor Bruno vai tomar posse agora no próximo mês, e um conselho que eu dei para ele foi o seguinte: olha, não tenha pressa, faça o seu trabalho, seja fiel, deposite os seus dias na presença de Deus como pastor, e tenha o quê? Paciência no processo de edificação da igreja. Alguns processos demoram, e algumas coisas só vão acontecer no tempo de Deus. A gente gostaria de acelerar o processo, mas não adianta. E nesse cuidado com o tempo, a gente precisa ter fé. Fé de que Deus vai abençoar, fé de que Deus vai agir, fé de que nós vamos chegar no final de 2023 vivos, salvos, pela graça de Deus, amém? Tem que ter fé. Tem que ter fé que Deus vai suprir as nossas demandas, que nós não precisaremos ficar ansiosos com a roupa, com o alimento, com a casa, com o sustento da igreja, porque Deus vai suprir. Esperança de que Deus vai cuidar de nós. E aí nós precisamos entender isso. Olha, tudo tem o seu tempo, e tudo vai acontecer no tempo determinado pelo Senhor. Corre aí comigo os seus olhos no versículo 11. Versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aqui é interessante, que cabe uma outra exposição para um outro dia. Deus não fez nada atrasado. Sim ou não? Deus fez tudo formoso e belo no seu devido tempo. Outro dia eu falava com um amigo, falei assim: olha, eu, Jefferson, pequei, naquele dia. Falei assim para o meu amigo: eu gostaria de ter nascido na década de 70. Por quê? Eu falei: por causa disso, eu queria ouvir as músicas, eu queria ter andado naqueles carros lá e tal, não sei o quê, papapá, coisa de menino, né? É meu amigo, naquele dia estava mais crente do que eu, ele falou esse versículo para mim, eu fiquei envergonhado, falei: Senhor, perdoa teu servo. Falei o que não devia, lembrei de Davi, falei do que não devia. Deus fez tudo no seu devido tempo, e plantou em nós a eternidade. E como nós temos a ideia da eternidade no nosso coração, nós não gostamos da finitude do tempo. Por exemplo, quem gosta de ir no velório? Alguém que gosta de ir no velório? Eu vou aos velórios, mas ali você vê o limite dos dias. E porque temos o limite dos dias, nós precisamos cuidar bem dos nossos dias. Um princípio de sabedoria é ir ao velório, segundo o sábio Salomão, ir na casa do luto, para a gente ver o final da nossa vida.
E quando a gente está diante da morte e a gente percebe que essa vida humana, ela é limitada e ela tem um prazo de vida, nós precisamos então gastar e investir bem os nossos dias, até que nós tenhamos um coração sábio, até que nós alcancemos. Pela minha baixa estatura, tem algumas coisas que eu não alcanço. Dá risada para mim, Marcos, eu sei que você está querendo dar risada. Lá em casa a gente precisa de escada para tudo. Esses dias meu cunhado estava lá, meu cunhado tem 1,80 e pouco. A Natália falou, precisa pegar alguma coisa em cima do armário. Eu falei assim, eu não alcanço. Aí meu cunhado falou, pega para mim lá. Ele só estendeu a mão assim e pegou. Não alcanço. Então nós precisamos alcançar, ou seja, buscar. Não é natural buscar um coração sábio, mas nós precisamos buscar um coração sábio. E nós precisamos caminhar dentro dessa proposta. Então, como nós vamos administrar o tempo? Em primeiro lugar, reconhecer que o tempo é uma preciosidade. O tempo é o dom de Deus, o tempo é precioso e o tempo é doado por Deus. O Salomão vai dizer aqui para nós que ele fez tudo no seu determinado tempo, nos deu tempo e nós nascemos com a eternidade plantada no nosso coração, mas precisamos gerenciar os dias. Não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão que o tempo voa. Parece que foi ontem que nós estávamos programando a virada do ano. A virada do ano já foi. E nós já estamos no dia, que dia que é hoje? 8. A gente, quando menos esperar, já chegou o aniversário, já chegou a Páscoa, e daqui a pouco já é Natal de novo, o tempo voa. O que a Bíblia vai dizer? Tiago vai dizer, o que é a vossa vida? A nossa vida é semelhante à neblina, que ela aparece pela manhã e depois de alguns momentos em que o sol bate, ela logo se dissipa. A vida é assim, quando a gente menos espera, a vida correu e nós ficamos. E por isso nós precisamos buscar um coração sábio para a gente viver bem todo dia. Porque o que é a vida senão uma neblina? Aparece e logo vai embora. Era tão interessante que, quando eu era criança, eu falava assim, não vejo a hora de tirar carta, ter 18 anos. Meu sonho era tirar carta, 18 anos, chegou. Aí cheguei para o meu discipulador e falei assim, nossa, chegou. Aí ele falou assim, agora você vai para o seminário, daqui a pouco. Eu falei, vou para o seminário. Ele falou assim, você vai para o seminário, você vai ver que o tempo voa. Eu falei, voa nada, que isso? Porque eu tinha 18. Até os 80, por exemplo, falava assim, tá longe, né? Aí quando eu entrei no seminário, a professora que cuidava da nossa espiritualidade falou assim, toma cuidado, porque quando você menos espera, você está lá na formatura. E eu pensava assim, 4 anos e meio, 5 anos no seminário, vai demorar. Aí essa semana eu falava com a Natália, eu falei assim, quanto tempo mesmo que eu me formei? Aí ela falou assim, olha, vamos fazer as contas. 14 de casado, 15 de consagração, e você saiu da casa da sua mãe em 2003. Aí comecei a fazer as contas. Falei, uau, a vida... Parece que foi ontem que eu estava orando para Deus me dar um presente chamado filho. E nesse ano ele já vai para o primeiro ano, ele já vai completar 7 anos. Irmãos e irmãs, a vida voa. E se a gente não cuidar da nossa vida, quando a gente menos esperar, a gente fala o seguinte, o que eu fiz com os meus dias? A minha oração na minha juventude foi essa, Deus, eu quero usar a minha juventude para o teu reino, para o pastoreio do teu povo. E já fui pastor de jovens. Correu, foi embora. Deus permitindo agora, em fevereiro, vai fazer 4 anos que eu estou aqui nessa igreja. 4 anos, já. 2, diga-se de passagem, foi só a pandemia, né? Foi dureza, hein? Foi dureza, hein? Contar os dias na pandemia, hein? Deus, será que eu vou estar vivo amanhã? Será que o Covid vai vir bravo para cima de mim? A Natália pegou, não sei quem pegou. Contar os dias. Quem ficou na UTI ou teve um parente na UTI, contou os dias. Sabe o que é dias?
Olha o que Isaías diz: seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, nós somos como uma planta. Alguém chegou hoje pela manhã e falou assim: pastor, por que tiraram aquela, como chama, jardineira? Está tão bonita aqui, aquelas flores vermelhas. Estava bonita para o Natal. Vai lá ver fora. Seca. A vida é assim. Uma hora você está com vigor e noutra hora você já não tem tanto vigor. Uma hora nós somos vaidosos porque nós podemos tomar conta da nossa vida. Timóteo: papai, põe a roupa em cima da cama que eu vou me vestir, eu vou me trocar. Tá bom, pode se trocar. De quem que eu lembrei? Jesus conversando com Pedro. Ô Pedro, toma conta da sua vida, que vai chegar um momento que alguém vai trocar a sua roupa, vai te cingir, colocar fralda em você, cuidar de você, entendeu? Toma cuidado, porque a vida vai embora. Dia desses eu estava trocando fralda, agora ele se troca sozinho, daqui uns dias alguém terá que trocá-lo. Eu já falei para ele, ó, quando eu ficar velhinho, cuida de mim, hein? Cuida de mim. Põe eu na cadeira de roda, leva eu lá para o sol, faz o suco e o chá que eu gosto, dedica tempo para mim. Falei: por quê, papai? Porque eu dediquei, olha, madrugadas cuidando de você. Salmo 90 aqui que nós estamos estudando diz assim: pois todos os nossos dias se passam, acabam, são como se fosse um breve pensamento. A vida é um conto ligeiro. Eu que sou do interior, eu sei disso, né? Um conto. A pessoa chega e conta ali uma historinha, quando você menos espera, a vida foi-se embora. Dá uma olhadinha aí no versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Quem aqui tem 70? Glória a Deus. Quem tem 70? Coisa boa, hein? Quem tem muito vigor tem 80. A minha avó que está me ouvindo lá tem 90, não posso falar, 90. Veja, e tudo isso, olha lá no finalzinho do verso, tudo isso passa rapidamente e nós voamos. A vida vai-se embora. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender e reconhecer que o tempo é uma preciosidade. Um dia, diz aqui o texto, na presença de Deus vale mais do que 1000. E nós precisamos contar os dias. O hino primeiro que nós cantamos disse que nós aguardamos o dia do encontro com o povo de Deus para que nós pudéssemos celebrar. E agora, caminhando para o final, eu gostaria de ir com vocês lá em Efésios. Eu falei que seria mais um estudo, né? Dá uma corrida comigo lá em Efésios. Lá no capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Olha, andem conforme os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você concorda com Paulo que os dias são maus? Os dias que nós vivemos, dias terríveis, e nós precisamos de sabedoria para gerenciar a nossa vida, a nossa agenda nesses dias que são maus. Os dias aí fora, nós já sabemos como serão. O mundo que jaz no maligno, é isso mesmo, essa realidade não vai mudar nesse sentido. Agora, a nossa forma de lidar com isso é que precisa mudar. Então ele fala o seguinte: olha, vede prudentemente como andais, ou seja, dá uma olhadinha e veja como você está tomando conta da sua vida. Dá uma olhadinha como você está gerenciando o tempo. Dá uma olhada como você está cuidando da sua agenda para esse próximo ano. E eu gosto dessa expressão remir, porque remir no grego aqui é um termo jurídico de tomar posse, de readquirir. Por exemplo, chega um ladrão, e eu estou saindo aqui da igreja, chega um ladrão, bate a mão, passa com a bicicleta, bate a mão, pega meu celular e sai correndo. Acontece? Pode acontecer?
Aí o Renato está ali na esquina, aí o Renato dá um totó nele assim, ele cai ali na esquina. Eu vou lá e vou o quê? Remir. Eu vou lá pegar de novo, vou readquirir. Por exemplo, eu tenho uma fazenda lá em Mato Grosso, é hipotético, tá? Aí chega esse grupo aí que gosta e chega lá e invade a minha fazenda. Aí eu chamo o Lucas, que é advogado, chamo o Ivan, que é alto, o Ivan põe um óculos assim, chamo o Renato, aqueles meninos fortes aqui, o Marco, o William. A gente chega lá e fala assim: não, nós viemos readquirir a nossa terra aqui, nós viemos remir a nossa terra. O Mário já passa a mão na pá. O Nilo para assim, ó, cara de mal. E nós vamos remir a terra. Eu levo o Milton, que é baixinho, mas valente. Nós vamos remir, nós vamos recuperar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: nós precisamos recuperar nossa agenda. O tempo é nosso e a forma que nós temos que administrar o nosso tempo é reconhecer que cada dia é um dia dado por Deus. Vede prudentemente como andais. Você só tem essa vida, você só tem esses dias, e nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. E quem não toma consciência disso, acaba desperdiçando o tempo, e quando você menos espera, a vida vai-se embora, e você fala assim: já passou. Quero caminhar para o final, e concluir a minha fala, dando algumas dicas. Posso? Estão comigo? Já cansaram? Elaine, o que você acha, Elaine? Em primeiro lugar, dedique tempo na sua relação com Deus. Primeiro conselho meu para você, para mim: dedique tempo na sua relação com Deus. Converse pouco com as pessoas, mas fale muito com Deus. Ore a Deus. Aprendi com os americanos, com um professor de missiologia, inclusive conhecido aqui da igreja, o Ronald falava assim: vamos fazer jornada de oração. E nós íamos em algumas cidades fazer evangelismo, fazer como que eu posso dizer, estágio da faculdade. Ele falava assim: vamos fazer uma jornada de oração, vai fazer caminhada. Eu achei interessante. Uma vez ele chegou, foi para os Estados Unidos e me trouxe um tênis. Achei tão engraçado, um tênis da Fila, bonito, branco. Ele falou assim: você foi um bom aluno, eu quero te dar um presente. Eu pensando que era um livro, alguma coisa assim. Eu abri assim, falei: professor, um tênis? Ele falou assim: eu quero que você vá fazer caminhada. Eu falei assim: me explica isso aí. Ele falou: faz o seguinte, leia um versículo, faça sua devocional, sai fazer caminhada e vai orando a Deus para que esse versículo vá fazendo sentido na sua cabeça. Isso é meditação. Vai ser bom para o seu corpo e vai ser bom também para a sua alma. Tenha um tempo com Deus. Eu comecei a fazer, e não há de ver que ficou folgada a Aurora. Aí, Edna, murchou meu pescoço. Vai conversar com Deus. Pega o seu devocionário aqui, o presente diário, e ore. Você recebeu um plano de leitura e leia. Dedique-se tempo a Deus, o seu ministério. Dedique-se tempo na sua igreja local. Dedique-se tempo. Porque um dia você vai falar assim: poderia ter me dedicado mais. Às vezes eu olho no retrovisor da vida, irmãos, e falo assim: o que eu estava fazendo até meus 13, 14 anos? Eu fico triste demais. Por que eu não me dediquei mais a Deus? Eu ia na igreja, eu sabia, mas eu não estava empenhado. E eu não quero mais ter esse arrependimento. Então a primeira dica minha, primeiro conselho é: dedique tempo na sua relação com Deus. Fale tudo para Deus, todos os dias. Não saia de casa sem que a sua relação com Deus esteja completamente certa. Porque se você sair sem o seu devocional, convenhamos, o seu dia vai ficar meio complicado. Dedique tempo na sua relação familiar, em segundo lugar. Fique mais com a sua família, conheça os planos, os sonhos do seu cônjuge, do seu filho. Ouça eles. Desafie a sua família a ter momento à mesa,
As mulheres aqui já aprenderam, né, Alda, a cuidar da mesa, decorar a mesa, ficar na mesa. E aí a psicologia moderna vai dizer que as nossas crianças precisam da mesa, que um tempo na mesa ajuda muito. Os pais vão ouvindo os filhos e podemos servir. Dedique tempo à sua família, fique mais com o seu filho, invista na cumplicidade, no amor. Um desafio para nós, tanto tempo e tantas demandas. Em terceiro lugar, dedique tempo para a relação com seus amigos. A gente às vezes fala com tantas pessoas, tanta gente de longe, e a gente esquece de falar com as pessoas que estão perto. Gaste tempo no bate-papo, aproveite nesse sentido as facilidades da internet. Acabar o culto, não vá embora correndo, fique, converse. Tem sido muito gostoso para nós nesses últimos meses, inclusive. Acaba o culto, a gente não vai embora, né? O Carlos e eu vamos apagando as luzes, vamos, gente, não, o quê? Amanhã tem que trabalhar. O nosso culto da virada do ano, por exemplo, acabou 9 horas, 9 e pouquinho. Nós subimos, tivemos a ceia. Quem estava aí na ceia? Tivemos a ceia. Depois da ceia veio, como chama? Sobremesa. Depois da sobremesa, Milton, sobremesa e sobremesa. Depois veio foto e a gente saiu daqui meia-noite e pouco e o pessoal não ia embora. As crianças que amam, né? E ficam brincando. Aí, semana passada, primeiro domingo, éramos poucos, mas estávamos aqui, ninguém queria ir embora, né, Lucas? Ficamos aí até, fechamos e bora. Dedique tempo, converse com as pessoas, entre aspas, jogue conversa fora, fale da vida. Pegue alguém aqui na igreja, sente e ora com ela, mande uma mensagem, compartilhe uma experiência. Um dos planos para a minha vida, 2023, todo mundo deu risada lá em casa, eu sei que vocês também darão. Um dos planos, está lá na minha geladeira, dar risada até a barriga doer. Porque a gente está muito sério, muito sisudo, muito preocupado. Conta piada, dá risada, faça cosquinha. Falei para o Timóteo, faz cosquinha em mim? Ele falou, mas você não tem cosquinha? Eu falei, agora eu tenho. Quero dar risada. Quero ouvir meus amigos. Quero passar as crises da vida com eles e eles comigo. Quarto lugar, dedique tempo na sua relação consigo mesmo. É isso mesmo. Faça algo para você, só para você. Cuide de você. Vá no cabeleireiro, corte esse cabelo, pinta esse cabelo, faça a sua unha. Homens, corta a unha do pé. As mulheres reclamam para mim no aconselhamento pastoral. Estou falando aqui publicamente, geral. Homens, nós somos muito relaxados. Essa primeira semana não tinha atividade, eu falei assim, vou deixar minha barba estourar, porque eu quero aumentar, tal, não sei o quê. Aí sexta-feira a Natália falou assim, será que você não está precisando ir no seu amigo barbeiro? Eu falei, sim senhora, vou cuidar de mim. Ô fulano, marca um dia aí, quinta e sexta-feira aí, meu amigo, vou lá, vou conversar, vou cuidar de mim, vou comprar um gel novo. Depois a molecada da igreja toma tudo, não tem problema. Cuidar de você mesmo. Vou trocar alguma roupinha, vou dar um talento. Mulherada, fazer uma unha, dedicar um tempo. Importante ou não? O que Paulo escreve para Timóteo: toma conta de ti mesmo, vírgula, e da doutrina. Toma conta da tua vida, Timóteo. Vai fazer uma caminhada, vai no médico, vai. Toma conta de você. Toma conta da sua agenda. Vai ler um bom livro. Cuide da sua aparência. Porque a aparência também revela quem nós somos. Tem um rapaz que mora perto da minha casa. Um rapaz mais novo do que eu. Ele é um morador de rua. Na época da pandemia, nós conhecemos ele. E aí Timóteo falou isso para mim. Falou, pai, ele é bem novo, mais novo que você. Eu falei, pois é, ele está na rua. E desde o início da pandemia, ele não cortou o cabelo e não fez a barba.
E a gente tem contato com ele, a gente conversa com ele. Dia desses a gente passou de carro, o Timóteo falou assim: esse daí, acho que é o pai daquele seu amigo que mora na rua. Eu falei: não, é o meu amigo que mora na rua. Ele falou: não é, pai. Eu falei: é porque ele está abandonado. É porque ele deixou de cuidar de si mesmo. Aí conversamos lá com o pessoal que mora ali onde a gente mora. Tentamos fazer uma vaquinha, fazer ele ir para o cabeleireiro, barbeiro e tudo mais. Ele não quis. Mas ele foi ali no cara que lava o carro no posto ali, vocês sabem onde que eu moro. Pegou só uma tesoura e deu uma parada sozinho, assim, ficou tudo falho, assim. Mas ele já ficou novo, já ficou diferente. Aí nós fizemos lá um esquema, doamos umas roupas novas para ele. O cara do posto deixou ele tomar banho lá, já parece ser outra pessoa. Ele morava numa barraquinha, o pessoal lá do condomínio comprou uma barraquinha nova para ele, amarela e azul, demos para ele, porque ele não quer sair dali. Vocês vão passar lá, vocês vão lembrar. Cada semana uma família ali cuida dele, dá uma marmita, dá um sorvete, um chocolate, a gente vai cuidando dele, mas assim, para tentar levantar a autoestima do sujeito, para falar assim para ele: se cuida, cara. E o sonho é encontrar com a esposa e com a família, mas a gente fala para ele: mas desse jeito. Cuide de você. Como está a sua saúde? Fala igual a minha médica agora. Como está o seu hemograma? Como estão as suas emoções? Como estão os seus pensamentos? Cuide de você, desliga um pouco disso aqui. Todo mundo fala: ah, Jéssica, está meio ausente. Estou mesmo, só o necessário, urgente. Vamos dar uma descansada nisso. E eu que vim de uma outra realidade de cidade, é bom estar em Sorocaba, hein? Tem parques fantásticos para a gente descansar, olhar a paisagem. Vai ali no Parque das Águas, dá uma voltinha, vai. Vai lá no Jardim Botânico, senta lá, fazer uma meditação hoje. Dedicar aqui 2 horas para mim. Como diz a minha sogra, higiene mental. O que você vai fazer? Nada. Fazer uma oração, pensar na minha vida. Jesus fazia isso? Está todo mundo querendo Jesus, ele está fazendo o quê? Orando. Mas as demandas da multidão são emergenciais. Mas aquilo que é importante é estar com Deus, na presença de Deus. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias em 2023, para que lá no finalzinho de 2023 nós tenhamos o nosso coração sábio, contar os dias. Tempo de férias é tempo de férias, tempo de trabalho é tempo de trabalho. Eu aprendi isso na marra. Ano passado eu saí de férias e falei para o pessoal da diretoria, falei: se alguém falecer, vocês me ligam. Se for assim um negócio urgente, vocês me ligam. Se não, é tempo de trabalho e tempo de descanso. Tempo de Deus criar o mundo e tempo de Deus descansar. Por isso ele fez o sábado, que para nós hoje é o domingo. Tempo de ganhar dinheiro e tempo de desfrutar o que o dinheiro deu. Tempo de cuidar dos filhos e depois, eu espero chegar nessa fase, tempo de ficar brincando com o netinho. Se filho é bom, já me disseram isso. Pastor, você sabe que filho é bom, mas quando chega o neto, eu vejo minha mãe e meu pai, cara, que incrível. Porque o filho, eu tenho responsabilidade e tenho que ensiná-lo e não posso errar. Com meu netinho, a responsabilidade nesse sentido integral não é minha. O dia que o meu netinho ou minha netinha chegar em casa, eu quero dar sorvete e deixar escorrer tudo assim, ó. Quero colocar no cangote e sair, dedicar tempo. Pense nisso. O que você vai fazer com os dias que Deus vai te dar nesse ano? Tempo de trabalhar, tempo de vir para a igreja, ou não? Aí com a pandemia a gente fez o quê? A gente misturou tudo. O tal do home office entrou dentro da nossa casa, a gente não consegue mais administrar a nossa vida, a nossa agenda. E eu falei para a diretoria, eu falei: eu preciso da minha sala, eu preciso sair da minha casa. Não aguento mais trabalhar em casa. E eu não aguento mais.
Quero ter meu espaço, meu silêncio, e cada um precisa gerenciar a agenda, entender que os dias são maus e reorganizar a agenda. O que de fato é importante? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E aí C.S. Lewis diz assim: quando a gente coloca as primeiras coisas nos seus devidos lugares, as demais coisas vão se organizando naturalmente. Priorize o reino, e as outras questões da sua vida certamente entrarão no eixo. Quero recomendar esse livro que eu li no seminário, Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. Está aqui depois se alguém quiser, para você reorganizar a sua espiritualidade e o seu tempo. Aí você vai falar assim: nossa, e não há de ver que as outras coisas foram se encaixando? Que Deus nos ajude.